Olá, eu sou João Vitor Xavier e esse é o CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Nosso convidado de hoje poderia ser apresentado como senador da República, como presidente do América, mas eu vou apresentar como o maior atacante que eu vi jogar. Romário, seja muito bem-vindo ao CNN Esportes SA. Obrigado pela presença. Muito obrigado, João. Para mim é uma honra e um prazer poder fazer parte desse grande programa. Olha, nós gastaremos o programa inteiro para falar da carreira do Romário, mas vamos a um resumo muito rápido do que esse gênio, do que esse craque fez em campo e do que faz fora do campo também. Tetracampeão e nome da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 1994. Goleador e vitorioso por onde passou. Tricampeão holandês e eternizado na calçada da fama do PSV da Holanda. Título espanhol e destaque do Barcelona. Artilheiro e polêmico na passagem pelo Flamengo. Multicampeão e ídolo do Vasco. O baixinho dos 1000 gols. Fora dos campos, o atleta se tornou senador da República e, a partir de 2024, será presidente do América Futebol Clube, do seu Edevair. Romário é o convidado de hoje do Esportes SA. Ele vai falar sobre o novo desafio como presidente do América, a SAF do Vasco, clube em que fez sucesso, e da atual fase da seleção brasileira. Muito bem, Romário, nosso entrevistado hoje no CNN Esportes SA, e eu quero começar falando com o dirigente. Como é que está esse desafio de comandar o América do Rio, uma das grandes glórias do futebol do Rio de Janeiro, mas que vem num momento de muita dificuldade nos últimos anos? Bem, realmente a palavra ideal que você tocou aí é o desafio. É um novo desafio. Há uma expectativa muito grande da minha parte, principalmente de recolocar o América no seu devido lugar. Minha história do América é uma história de lá de trás, desde quando eu era moleque. Meu pai americano, família quase toda americana, e eu aprendi a ser América e gostar do América e amar o América por causa do meu pai. As primeiras 10, 20 vezes que eu fui ver futebol profissional, fui ver com meu pai, ver o América. Então já existe esse sentimento, esse carinho muito grande. É claro que, como você mesmo colocou, nos últimos anos o América tem tido muitos problemas, o América tem passado por situações bem difíceis, mas assim, a força de vontade minha, do pessoal que vai comigo lá pro América, ela é tão grande, eu tenho certeza absoluta e muita fé, Papai do Céu, que as coisas vão dar certo. Você fez parte no Senado da direção que criou a lei da SAF no futebol brasileiro. É uma novidade. Como senador, você conhece também muito bem o projeto. Pode ser um caminho para o América se tornar uma SAF, para poder renegociar suas dívidas, para poder atrair investidor, para poder usar até o seu nome, que é muito forte no mundo, para atrair eventuais investidores? Olha, essa possibilidade, ela existe. Mas hoje, o América, nós temos 3 prioridades. Elas são, primeiro, disputar o Campeonato Carioca da 2ª Divisão no ano que vem e ganhar para subir e já em 2005 já participar da 1ª Divisão do futebol carioca. E no segundo semestre tem uma competição chamada Copa Rio, que dá direito o primeiro e o segundo a escolher a Copa do Brasil ou a Série D. Então, o nosso pensamento em relação à parte que se diz diretamente ao futebol é esses dois objetivos que nós estamos pensando em realizar logo no primeiro ano. Depois nós temos um terreno num bairro chamado Tijuca, Campos Salles é o nome da rua, que já foi a famosa sede do América. Hoje essa sede já não existe mais, só tem apenas no terreno. Tem lá um projeto para se construir um shopping e essa sede ficaria em cima do shopping. É um projeto bem interessante, financeiramente para o América, para os próximos 100 anos de vida do América. Com certeza também será interessante, mas é um projeto que já está há 5 anos e ainda nada aconteceu. A gente já vai dar prioridade a esse assunto, ver o que vai ser resolvido definitivamente. E a terceira coisa, que talvez é uma das mais importantes, é resolver a dívida do América. O América tem um passivo que uns dizem que é 50, outros dizem que é 100, o valor.
e a gente vai colocar logo na primeira semana que chegar uma empresa para fazer uma auditoria, uma consultoria, para a gente realmente levantar quais são os números do América e a partir daí começar a entender como que a gente pode fazer para renegociar e começar a pagar essa dívida do América. Romário, você conhece bem a lei da SAF, você era vice-presidente do Senado quando ela foi aprovada. Queria sua avaliação sobre esses primeiros casos de SAF no Brasil. Olha, Cruzeiro e Atlético em Minas, Botafogo e Vasco no Rio, Bahia, Curitiba. Como é que você avalia esse início de processo? Vitor, eu vejo a SAF como a grande saída do futebol brasileiro, principalmente dos clubes que devem muito e não têm definitivamente condição de pagar as suas dívidas. É uma ideia genial, é um projeto fantástico. Como eu te falei, hoje essa ideia não é uma prioridade no América, mas eu aqui, junto com as pessoas que vão participar da diretoria do América, da parte técnica do América, da parte administrativa do América, a gente pensa sim, futuramente, começar a falar sobre esse assunto, porque a gente tem consciência de que, exatamente como você falou, a SAF é a grande saída para o futebol brasileiro. É uma grande ideia, uma grande estratégia. E por que não o América não virar uma SAF? Tudo é possível, mas vou retornar ao que eu falei lá atrás. As prioridades são essas três primeiras. Você é um personagem do futebol do Rio, do futebol do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, você já conseguiu conversar com a turma do Vasco, do Botafogo? O que eles te passam desse primeiro sentimento, dessa primeira experiência com a SAF? Olha, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com nenhum deles sobre a SAF, mas com certeza, a princípio, a primeira conversa de SAF que eu vou ter vai ser com o pessoal do Botafogo, para entender, porque na minha opinião foi uma SAF muito bem feita, porque tem alguns tipos de SAF, né? A do Botafogo seria muito interessante. Tem um tipo de SAF também que até o próprio presidente do Fluminense, que é o Mário Bittencourt, meu amigo, disse que seria a SAF dos sonhos, que é 51% do clube e 49% dos investidores. Isso, quem sabe, também pode ser uma situação bem interessante para o caso do América especificamente. Mas o que eu posso te dizer é que realmente a SAF é o grande momento do futebol. Pode ter uma troca de experiência aí com quem você trocou muita bola no passado, que é o Ronaldo. O Ronaldo hoje é dono da SAF do Cruzeiro. Vocês formaram uma espetacular dupla de ataque pela seleção brasileira. Pode trocar aí uma ligação para discutir uma parceria com ele de como tem sido feito no Cruzeiro e quais as dicas ele te passaria aí? Com certeza, seria um prazer poder estar junto com o Ronaldo para, como você falou, depois de tanto tempo, a gente muitos anos juntos jogando, né? Demos muitas alegrias aí ao nosso torcedor brasileiro. Ter um papo com ele sobre isso, já que é um cara que entrou nessa SAF, deu resultado e seria uma experiência bastante válida para que eu possa ouvir e, por que não, passar essa ideia para o América. O Romário, a gente vê no futebol mundial uma transição muito grande da sua geração do campo, grandes jogadores, grandes craques, para a gestão do futebol. É o seu caso agora no América, o caso do Ronaldo que nós citamos no Cruzeiro, David Beckham no Pedrinho futebol no inglês, Pedrinho agora que acaba de ganhar no Vasco. Isso era muito pouco comum no passado. O que aconteceu? Amadureceu uma geração de quem sofreu demais em campo e de que sente que pode fazer muito também fora? Eu acredito que seja exatamente isso. Esse amadurecimento por parte até mesmo dos torcedores, daquelas pessoas que vivem o dia a dia do clube. Eu acho que eles começaram a entender que nós que tivemos a oportunidade de jogar dentro de campo e que pensamos diferente de muitos que jogaram com a gente, nós poderíamos dar uma cara diferente, uma cara melhor, uma administração assim, mais atual e até mais moderna. E eu acredito que por esse motivo tem acontecido aí. Você me falou o Beckham, agora o Pedrinho do Vasco. Eu particularmente fico muito feliz porque é a oportunidade que eu tenho de mostrar que eu vou ter condição de administrar um clube. Se você me perguntar, eu tenho experiência? Não tenho experiência, porque eu nunca fui diretor de clube, muito menos presidente. Mas o que eu aprendi também na vida é que a experiência você ganha na prática, praticando.
e eu tenho certeza que o resultado vai ser o melhor possível. A gente fala muito aqui no CNN Esportes SA desse mundo corporativo, desse mundo dos negócios. E a gente muitas vezes fala do que é bom, mas é bom também lembrar o que é ruim. Você viveu numa geração em que o futebol brasileiro, o mês tinha 90, 120, 180 dias, o jogador não recebia em dia. De repente você saía de um clube que te devia e ia para outro clube que estava te devendo também. Isso sempre foi muito comum na cultura do futebol brasileiro. Isso tem mudado, Romário? É possível fazer de um jeito diferente hoje? Tem mudado, mas eu posso te afirmar que quando a gente fala de clubes de Série A, tanto dos estados como no Campeonato Brasileiro, no caso do Campeonato Brasileiro Série A, B e talvez até C, isso talvez não exista mais, mas ainda existem no nosso país muitos clubes, assim como o América, por exemplo, que deve ter jogador lá que está sem receber 6, 7, 8 meses. Tem funcionário que está sem receber 2 anos. Como é que essas pessoas convivem com isso? Assim, o meu objetivo é tentar colocar essas contas em dias, principalmente daqueles funcionários que vivem no América e vivem do América, só do América, que estão passando por necessidades que eu tenho certeza que são grandes, e ajeitar essa relação com os jogadores, com a próxima comissão técnica que aparecer, ou seja, com os próximos profissionais até também da parte da administração, para que a gente não possa continuar convivendo como o América tem feito nesses últimos 15, 20 anos, infelizmente. Como é que foi a sua primeira conversa com essa turma? Porque imagino o que é um cara do tamanho do Romário, da estatura que você tem no futebol, chegar num clube em que tem gente que não recebe há 8, 9 meses, gente que não recebe há 2 anos. Como é que foi a sua primeira conversa com esse pessoal? O pessoal que veio me procurar, no caso, na época, a gente era oposição. E a oposição sempre foi muito dura no América. Inclusive, eu acho até um pouco radical demais, mas enfim. Conversamos aí durante 8 meses. Para eu tomar essa decisão, chegar a essa certeza, eles me passaram tudo que havia de errado no América. E há muita coisa, realmente muita coisa. Assim, hoje eu assumo o América a partir do dia 6, que eu serei empossado. Bastante consciência de praticamente 99% dos problemas do América. Eu acredito que a partir do dia 1º, como presidente, que eu possa assinar e determinar, eu vou ter até 5 dias antes da posse para te dizer que 100% hoje eu conheço o América. Mas a gente sabe que o América vive um momento muito triste, muito difícil, muito mal administrado nesses últimos anos. Muitas dívidas, muitos negócios feitos de formas estranhas, que assim, eu acredito de verdade que as administrações que passaram pelo América, elas falharam porque realmente não conseguiram fazer aquilo que queriam. Não posso acreditar que houve algum tipo de sacanagem, até corrupção no América. Um time igual ao América, na minha opinião, não tem como alguém entrar lá com o objetivo de enriquecer, porque isso é quase impossível. Mas, enfim, pode ter de tudo, né? Depois desse levantamento que a gente vai fazer aí, nos primeiros 10, 20 dias de América, a gente vai ter certeza de que realmente, hoje, como é que é e o que aconteceu lá para trás. Queria aproveitar a sua visão de futebol brasileiro e de futebol carioca, falar um pouquinho dos 4 grandes do Rio com você. Primeiro do Vasco. Você tem uma história linda no Vasco, tem estátua no Vasco, mega respeitado no Vasco. E o Vasco foi uma das primeiras experiências de SAF no futebol brasileiro. Como é que você vê esse processo do Vasco? Como é que você vê o Vasco hoje? Primeiro, eu sou muito grato ao Vasco por tudo que aconteceu. Eu entrei pela porta da frente do Vasco e saí pela porta da frente. O Vasco me deu um tamanho muito grande como jogador de futebol. Foi do Vasco que eu saí para jogar fora. Fui jogar no PSV, depois fui jogar no Barcelona, depois no Valência, enfim. Então, assim, um carinho, um respeito muito grande com a entidade Vasco da Gama. Essa SAF, a princípio, pelo que a gente acompanhou no começo, não estava dando muito certo, mas eu acho que agora deram uma mexida lá na forma de administrar melhor. E agora as coisas, pelo menos que eu tenho visto, que estão fluindo melhor. O futebol carioca cresceu
É claro que as SAFs que aconteceram no futebol carioca, tanto no Vasco quanto no Botafogo, foram positivas, tanto é que o resultado tem sido aí, principalmente no Botafogo. E o que aprendi é o seguinte: a gente, quando tem bons exemplos, a gente tem que seguir. Em relação ao Pedrinho, com quem você também jogou, você conheceu muito bem em campo, virou comentarista, estava se destacando muito como comentarista e abandonou tudo para ser presidente do Vasco. Qual que é a sua expectativa para uma possível gestão dele no Vasco? Eu tenho certeza que o Pedrinho é um cara bastante maduro, bastante conhecedor do Vasco da Gama, já que jogou praticamente toda a sua vida lá desde criança. Conhece os atalhos, vamos dizer assim, para resolver os problemas do Vasco. Se eu não me engano, a SAF do Vasco é 70 SAF, 30 o clube. E o clube, no caso, o estádio dentro desses 30 do clube. Eu tenho certeza que o Pedrinho vai ter bastante sabedoria para escolher as pessoas que vão trabalhar com ele, que ele possa fazer lá uma administração bem profissional e bem Pedrinho. Pedrinho é um cara sério. Eu tenho certeza que o Vasco escolheu muito bem. Você viu o projeto de reformulação de São Januário? Gostou da ideia? Sim, cara, eu não acompanhei, mas pelo que eu vi no desenho, é bem moderno, bem interessante realmente. Vamos falar de um outro clube que você também brilhou, que é o Flamengo, que hoje é o tio Patinhas do futebol brasileiro, né? Eu recebi um presidente do Flamengo aqui no programa e ele falou num Flamengo que fecha o ano com 400 milhões de reais de lucro. Isso é mais do que a receita da maioria dos times do futebol brasileiro. O Flamengo tem uma torcida nacional de leste a oeste, de norte a sul, tem flamenguista, um poder de mídia extraordinário, está com dinheiro em caixa e está com um time muito forte. Alguém vai conseguir segurar o Flamengo no futebol brasileiro, Romário? Realmente o Flamengo é hoje um dos grandes times do futebol mundial, não só carioca, nem brasileiro, nem sul-americano. Eu acredito que mundial. O Landim tem feito uma gestão profissional, uma administração fantástica. Hoje, como você falou, o Flamengo tem 400 milhões de caixa de lucro. Nenhum time desse com certeza tem. No Brasil, eu posso te afirmar que não tem. Então, eles aproveitaram tudo de bom que o Flamengo tinha, principalmente a sua marca, o tamanho da sua torcida. Fizeram um grande planejamento nesses quase 6 anos, 8 anos do Landini, já está terminando, se não me engano, ano que vem, né? E o Flamengo está de parabéns pelo que vem fazendo nesses últimos anos, tem conquistado títulos importantes, títulos que realmente são a cara do Flamengo, como Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. O Flamengo, com certeza, é um case a ser seguido, qualquer um. Quando você vê a distância que o Flamengo vai tomando para o resto do futebol brasileiro, pode acontecer aqui de virar um Barcelona e Real Madrid, alguma coisa assim, de um domínio tamanho de um Flamengo? Poderia se os times não acordassem, mas eu tenho visto aí que os times estão acordando. Nós temos aí o Palmeiras também, que tem uma grande administração com a sua presidente. Nós temos o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, é um time que cada ano se fortalece mais, cada ano vem crescendo mais. Hoje temos o próprio Bragantino, que é um clube que começou em baixa, hoje está quase aí classificado também para disputar já a Copa Libertadores entre os 4 primeiros do Brasil. Ou seja, se houvesse por parte desses outros clubes uma paralisação, se estivesse paralisado no tempo, eu acredito que poderia chegar o Flamengo virar um Barcelona e um Real Madrid e o resto lá para trás. Mas nesse caso específico, eu acredito que não vai ser assim. Você é entusiasta do trabalho do Tite para o ano que vem no Flamengo? Cara, o Tite é um bom treinador. Ele, da minha opinião, depois da primeira Copa, ele não teria que ter continuado na seleção brasileira, acabou continuando e o resultado acabou não vindo. Eu vejo um cara muito sério, um cara que gosta de trabalhar com um grupo, pelo menos que eu tenho visto aí, do jeito do Flamengo. No geral, eu acredito que o Tite foi uma escolha bem interessante e positiva para o Flamengo. Um outro grande do Rio que você jogou foi o Fluminense e que acaba de ser campeão da Libertadores. Acho que nem nos melhores sonhos do mais fanático tricolor no início do ano imaginava do Fluminense ganhando a Libertadores, do jeito que ganhou em casa contra o Boca, numa final épica. Na verdade, o Fluminense foi o campeão carioca, né? O Fluminense, na verdade, começou o ano bem positivo, já começou um time bem armado. Eu tenho o Diniz como
o melhor treinador hoje do Brasil, e o Brasil está em ótimas mãos, apesar de que a gente não tem tido aí resultados positivos, mas eu acredito confiando e tendo uma esperança grande nele de que ele realmente vai ajudar e resolver esse problema da seleção brasileira. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, é um cara novo, moderno, trabalhador, inteligente, conseguiu reunir os melhores nomes para estarem ali ao lado dele. E, para mim, particularmente, esse grande momento do Fluminense não é novidade, porque eles mereceram já vem fazendo um grande trabalho há alguns anos. E o Botafogo, Romário, o que acontece com o Botafogo? Tinha um brasileiro na mão, abriu uma vantagem grande. O botafoguense é tido aqui no Rio como supersticioso, né? Deu uma zica ali no Botafogo? Na verdade, a gente até chama que deu uma amarelada, vamos dizer assim, né? Que o negócio, se não me engano, botou 13 ou 15 pontos na frente. Era praticamente já o vencedor. Inclusive, se continuasse com esses pontos, hoje já seria campeão antecipado, né? Mas as coisas acabaram saindo um pouco aí das mãos. Tiveram 3, 4 treinadores nos últimos 4, 5 meses. Isso é muito ruim para qualquer clube. E agora o Botafogo continua na briga, mas claro que agora não depende mais só dele, depende de outros. Eu acredito que o Botafogo tem a total chance de conseguir a vaga entre os 4, mas para ganhar o campeonato vai ser muito difícil. Olha que eu realmente estava até torcendo para o Botafogo ganhar, que ele merecia. Deixa eu aproveitar a conversa com a autoridade da República, com o senador, para tratar 2 assuntos de Senado. Nós já começamos a falar, que é a SAF. Muitos clubes hoje defendem uma pequena revisão na lei da SAF para a questão trabalhista, para tirar algumas dúvidas ali da segurança jurídica. Você é a favor disso? Sou. Eu acho que a SAF tem que ser renovada, assim como qualquer lei. Depois de um determinado tempo, ela tem que ser renovada, e essa renovação da SAF ela é necessária porque sempre existem algumas vírgulas que a gente pode passar desapercebida e as coisas acabam acontecendo nas entrelinhas diferente do que a gente imagina. Mudando um pouquinho alguma redação ali, eu tenho certeza que vai chegar à perfeição. O projeto inicial da SAF é do senador Rodrigo Pacheco, que é presidente da casa, então acho que só vai acabar... O relator, inclusive, foi o Carlos Portinho, que é o senador do PL aqui do Rio de Janeiro. Eu tive com ele em 3, 4 capitais para a gente falar exclusivamente da SAF, ou seja, ele realmente fez um brilhante trabalho na sua relatoria, conversou com praticamente todos os clubes do Brasil, Série A, B, C e D, e muitos também disputam estadual primeiro e alguns de segunda divisão. Ou seja, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de muita seriedade, muito compenetrado, e por isso o resultado que foi. Mas, como eu te falei, como qualquer outra lei, tem que dar uma renovada, e eu acredito que no começo do ano que vem isso deva acontecer. Uma outra pauta muito quente no Senado ligada ao esporte é a questão das bettings no futebol. Como é que você vê essa questão? Tem espaço para o projeto avançar, a regulamentação das bettings? Como é que está no Senado? A regulamentação das bettings vai aumentar. Inclusive, a gente vai colocar para plenário para colocar em votação. É um momento propício para isso. As bettings têm que acontecer, esse projeto tem que surgir. É uma possibilidade que o nosso governo tem de taxar aí os seus impostos. Segundo o Haddad e algumas outras pessoas do Ministério da Economia, diz que dará um imposto aí de quase 20 bilhões. Isso a gente não pode deixar passar, já que todo mundo já joga e ninguém vai parar de jogar. Eu sou bastante realmente a favor de regulamentar e regularizar esses jogos, porque para o Brasil vai ser muito importante. Romário, nosso entrevistado de hoje no CNN Esportes SA. Vamos para o Giro SA num oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá. Oi, João! O nosso Giro SA de hoje começa com uma novidade no Corinthians. Isso porque nesse sábado o clube entrou em campo contra o Internacional com uma camisa feita 100% pelo torcedor.
O modelo foi o vencedor do concurso Manto do Corinthians, desenhado por Leonardo Fojo. A camisa Origens é uma referência ao primeiro uniforme utilizado pelo clube, num tom bege que faz referência à poeira que os trabalhadores acumulavam, representando a determinação que caracteriza a fiel torcida. E a Coca-Cola é a nova parceira do Allianz Parque, casa do Palmeiras, e vai comercializar os produtos no estádio. O acordo é válido em todos os eventos que não tiverem patrocínio oficial de terceiros. Ou seja, nos dias de jogos e shows, terão refrigerantes, chás, águas, energéticos e isotônicos do grupo. Segundo a FENSA, a Coca sem açúcar e a Powerade serão os destaques nos eventos esportivos. Já a linha Schweppes será vista nas demais ocasiões. Vamos para a Europa agora, porque o Napoli alcançou um superávit recorde de quase 80 milhões de euros nessa temporada. Os ganhos foram impulsionados pelo clube ter conquistado o campeonato italiano e ter chegado nas quartas de final da Champions League. Outro componente importante para o lucro do Napoli foi a fatia envolvendo direitos de transmissão da TV, significando 45% do faturamento total. É isso aí, João. Eu volto contigo e com o Baixinho para muito mais no CNN Esportes SA. Muito bem, Romário, nosso entrevistado de hoje no CNN Esportes SA. Daqui a pouco quero conversar com ele sobre seleção brasileira, sobre CBF. E eu não vou perder a oportunidade de, no De Primeira SA, perguntar para o Romário quem foi melhor, Romário ou alguns dos grandes craques do futebol mundial. Um minuto só, daqui a pouco eu volto com o Baixinho Romário, aqui no CNN Esportes SA. De volta com o CNN Esportes SA, hoje eu tive o prazer de ser recebido pelo senador da República, pelo craque, pelo presidente do América do Rio, Romário, na casa dele aqui no Rio de Janeiro. Romário, vamos falar de seleção brasileira, você conhece muito bem, nos deu muitas alegrias com a camisa da seleção brasileira. O que está acontecendo que desde 2002 o Brasil não consegue ganhar uma Copa do Mundo? O que está acontecendo? Onde é que está errado o futebol brasileiro? Bem, João, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Onde é que está errado o futebol brasileiro? Eu acredito que depois da última geração de campeão, que foi o pentacampeão, geração do Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e toda essa galera, o Brasil, tecnicamente falando, caiu muito o nível quando a gente compara com equipes, principalmente europeias. Não teve renovação ao longo desses anos. O Brasil sofre com essa entre-safra de jogadores. Nós temos bons jogadores, mas na minha opinião, esses jogadores hoje, infelizmente, eles quando se juntam não criam, não formam um time forte o suficiente para conquistar uma Copa do Mundo. Temos o Neymar, que para mim continua sendo o diferencial. Muitos ainda reclamam do Neymar, que o Neymar não teria que jogar na seleção. Sem o Neymar, o negócio vai ficar bem pior. Então, o que eu posso dizer para você é que a situação é bastante triste, é lamentável. A gente, como brasileiro, principalmente eu, particularmente, que sempre que gostei muito de futebol e ver o Brasil ser campeão do mundo é sempre um orgulho, porque eu sei que eu passei por isso. Isso dá um momento ao nosso povo de felicidade, já que a gente sofre com tanta coisa, né? Mas a situação realmente é complexa, não é fácil. Nós estamos disputando uma eliminatória que estamos em 6º lugar. Nos últimos três últimos resultados péssimos, vamos dizer assim. Muito se atribui ao treinador, que o treinador também tem a sua culpa, isso não pode isentar a culpa do treinador. Mas eu, particularmente, como eu já falei, repito, eu tenho uma esperança muito grande do Diniz. Eu sei que o jogo dele não é fácil de entrar, a forma dele jogar não é fácil, as pessoas têm que se assimilar bem. E a partir do momento que isso acontecer, o futebol do Brasil vai fluir. Classificar para a Copa do Mundo, vocês não precisam nem discutir, a gente com certeza classificará lá na frente. E o que a gente agora espera é que a gente realmente possa produzir melhor, fazer um melhor futebol. Se tu for ver a convocação do Diniz, você pode aí mudar um ou dois, mas
90%, 95% são jogadores que, na minha opinião, igual a dele, podem estar na seleção hoje. Então, é só a gente agora continuar acreditando e torcer aí para o Diniz ter mais, Papai do Céu, dar sabedoria para ele escolher melhor, principalmente. E que esse jogo dele, que é difícil de assimilar, possa entrar na cabeça desses jogadores que tenham sido convocados e o Brasil vai embora. Eu ouvi uma fala outro dia do Vampeta, nesses recortes de internet, dizendo o seguinte, em 94, o Brasil tinha simplesmente Romário e Bebeto, que eram os 2 maiores jogadores do mundo no auge da forma. Em 2002 tinha Ronaldo, que foi melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, que foi melhor do mundo, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká surgindo, e ainda assim, em 94 foi duro, ganhamos nos pênaltis, e em 2002 esteve perto até de ser eliminado em jogos como aquele da Turquia, por exemplo. Foi duro para ganhar a Copa do Mundo. E ele defende a tese o seguinte, se com esses caras todos já foi difícil, com essa geração que está aí a gente não ganha. Tem lógica a fala dele? A lógica tem, mas eu não posso afirmar que a gente não ganha, porque eu já vi seleções de pouca qualidade, não vão muito longe. A França, quando foi campeã do mundo, sem ser essa última agora da Argentina, foi a França. A França não era favorita. Pelo menos eu não ouvia dizer que a França era a favorita. Outra, a Argentina, que foi agora, já teve geração melhor, já teve time melhor do que esse time da Argentina. Então, e sofreu pra cacete na Copa, né? Exatamente. Perdeu, inclusive, para a Arábia Saudita. Exatamente. Eu acredito que, primeiro, torcer para que jogadores como, por exemplo, o Hendrick, do Palmeiras, aquele atacante do Atlético Paranaense, Vitor Roque, estejam em plena forma na época da Copa do Mundo, que são jovens, são garotos. O Diniz, que hoje é o treinador, e espero que ele continue, possa trabalhar com esses jovens aí. Tem outros, muitos, para ter essa possibilidade de formar um time. É mais difícil, com essa geração, ganhar uma Copa do que a geração que teve o Ronaldo, do que a minha? Mas não é impossível. Essa história do Ancelotti na seleção, o que você acha? Olha, eu nunca fui a favor de treinador estrangeiro. Mas se for ter um treinador estrangeiro, é claro que o Ancelotti é um dos grandes que nós temos no mundo. Demonstrou isso em todos os clubes que passou, sua história. E se ele realmente quiser vir, e se houver essa conversa entre o presidente da CBF, que é o Edinaldo, o próprio Diniz e o Ancelotti, pode realmente ser uma coisa bem positiva para o nosso futebol. Mas eu, particularmente, continuo no entendimento que o Diniz seria o ideal e o Diniz vai dar certo, é só a gente esperar um pouquinho. Romário, o nosso problema é que a gente é muito imediatista, né? Sim. É claro que a gente está falando de eliminatória, é claro que já são 6 jogos, nada aconteceu, mas vai acontecer. Você sempre foi um crítico muito ferrenho da CBF e muito do que você apresentou e criticou durante os anos acabou estourando, né? Todo mundo lembra da prisão do Zé Maria Marinho, muita coisa que aconteceu no futebol brasileiro e no futebol mundial ao longo dos anos. Como é que você vê esse momento do futebol brasileiro CBF e do futebol mundial FIFA? Olha, assim, eu particularmente gosto muito do presidente Edinaldo. Ele deu uma varrida, fez uma varredura completa na CBF, isso incomoda, isso chama atenção, já que ali tinham pessoas já há 10, 15, 20 anos só roubando, se enriquecendo ilicitamente. Ele teve essa visão de mandar esses caras embora. Segundo informações, ele é um cara que não consegue, como posso falar, a administração dele é muito ele, sabe? Ele não consegue delegar algumas coisas. Assim, eu não posso dizer porque eu não estou lá, não conheço dia a dia. Mas é um cara que é um trabalhador, guerreiro, fez isso na Federação da Bahia há muitos anos. Foi presidente, se eu não me engano, do Vitória também. Eu também, claro que a gente poderia estar num momento melhor, mas eu particularmente, até o momento, continuo acreditando na CBF, continuo acreditando no presidente. Como você mesmo falou, a partir do momento que eu entender e ver que as coisas, elas não estão dando certo, por motivos alheios, motivos que não tem nada a ver com falta de profissional capacitado. Se o Brasil amanhã não der certo porque
volta àquela CBF de antigamente, as pessoas roubando, se corrompendo, você pode ter certeza que você é o primeiro a meter a boca, como eu sempre fiz. Você sempre foi um cara que teve muita posição social também, Romário. A gente vê hoje o que está acontecendo com o Vinícius Júnior na Europa e a gente vê um homem preto na presidência da CBF. Isso tem um simbolismo importante também, e já dizendo aqui, eu sei que tem esse debate, tem gente que fala povo preto, tem gente que fala povo negro. Estou usando aquilo que entendo ser hoje a terminologia adequada e mais acertada pelos movimentos sociais de defesa, inclusive. Isso tem um simbolismo importante? Tem, simbolismo muito grande. Um homem que é negro ou preto, que veio de uma família muito humilde, que batalhou a vida toda para chegar onde chegou. Realmente a aceitação de muitos é difícil. Assim como o Edinaldo, a gente vê outros grandes negros e pretos que atingem um determinado patamar na sua vida profissional, social, financeira, que as pessoas não conseguem aceitar e receber isso de uma forma bem vista. O racismo, ele existe. Eu acredito que é um crime que a gente tem que continuar combatendo, continuar dizendo que isso é mal para o espírito da pessoa. O racista, para mim, é um cara que é mal de espírito, um cara que não tem entendimento de que o preto, o branco, o pardo, o amarelo, no final é o mesmo de todos eles. A gente nasce igual e a gente morre igual. E você falou do Vini Júnior. O Vini Júnior é um jogador de futebol que tem sofrido isso e tem empenhado aí, se empenhado muito na defesa desse movimento. E concordo com ele, sou a favor da briga dele. E aqui a gente tem que continuar fazendo o nosso papel de que não pode existir. Claro que está longe da gente resolver, mas algumas coisas tão positivas têm acontecido ultimamente que já está, pelo menos da minha forma de ver, assim, em relação ao futebol, aos negros de futebol, aqui no Brasil, já tem dado uma melhora. Vamos lá, Romário, essa figura tão marcante do futebol brasileiro. E eu vou agora para o De Primeira S.A. no oferecimento de Gerdau, e o De Primeira hoje vai ser muito especial, porque eu quero fazer com o Romário, não vou perder essa oportunidade, uma tabelinha do famoso quem foi melhor, Romário ou alguém? De Primeira S.A. no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. De Primeira S.A. com Romário no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Não vou perder a oportunidade, bate bola. Quem foi melhor, você ou quem eu vou perguntar aqui? Romário ou Neymar? Romário. Romário ou Adriano Imperador? Romário. Romário ou Bebeto? Romário. Romário ou Reinaldo, que eu já ouvi que era seu ídolo de infância? Empate. Empate? Oi, o rei tá lá em cima, hein? Romário ou Edmundo? Romário. Romário ou Luiz Soares? Romário. Romário ou Rivaldo? Romário. Romário ou Ronaldinho Gaúcho? Empate. Por falar em Gaúcho, Romário ou Renato Gaúcho? Romário. Romário ou Haaland? Romário. Romário ou Mbappé? Romário. Romário ou Zico? Romário. Romário ou Maradona? Maradona. Maradona? Romário ou Ronaldo Fenômeno? Empate. Romário ou Messi? Empate. Romário ou Cristiano Ronaldo? Empate. Romário ou Pelé? Pelé. Então, só dois ganham do Romário. Exatamente. Maradona e Pelé. Na minha opinião, é isso. No seu pódio é primeiro, melhor de todos. De todos os jogadores que eu vi jogar, Sim. Pelé. Segundo, Maradona. Terceiro, Romário. Eu não vi o Pelé jogar, infelizmente. E o Maradona eu já peguei muito no final da carreira. Maradona e Zico eu peguei já muito no final da carreira. A minha lista é Romário, Messi e Zidane. Essa é a minha lista. Tem bom gosto. Que bom. Baixinho, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo que você faz como senador, pelas bandeiras que você defende, principalmente da inclusão. Parabéns pela coragem de assumir o glorioso América do Rio. Deixa eu pedir aqui a produção, a camisa do América do Rio, para a gente mostrar.
como o programa e a CNN tem a bela audiência de muitos empresários, dizer aos empresários do Brasil que são muito bem-vindos nessa camisa do América, né? Eu agradeço, estou aqui, ó. Vão associar a marca não só uma glória do futebol brasileiro, que é o América. Vários espaços aqui. Mas como também a figura do Romário, claro, né? Também, com certeza. Então, obrigado pela entrevista e muito sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, Vitor. Satisfação para mim poder participar desse programa tão popular, tão bem visto aí. Será sempre um prazer. Muito obrigado, Romário, nosso convidado de hoje no CNN Esportes SA. Na semana que vem, de volta com um convidado sempre especial falando do mundo dos negócios e do mundo do futebol. Obrigado e até semana que vem.